Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta terça-feira, 13 de abril de 2021, onde na página A20 nós destacamos uma reportagem do setor mercado, mais uma daquelas tristes reportagens que foi assinada pelo Eduardo Cuccolo, que diz o seguinte: Brasil despenca no ranking de renda per capita e deve cair mais. A cada dia, os nossos indicadores econômicos estão se diluindo. O Brasil vem passando por uma crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19. Em uma década, o país passa a ser o 85º colocado no critério de paridade do poder de compra do Fundo Monetário Internacional. O Brasil recuou no ranking global dos países com maior PIB per capita em 2020 e deve continuar a perder posições nos próximos anos, segundo projeções do FMI, o Fundo Monetário Internacional. A queda do Brasil no ranking ocorre pelo menos desde 1980, quando o Brasil estava entre os 50 países com maior PIB per capita. Após uma década de crises econômicas, o país caiu para a 60ª posição em 1990. 10 anos depois, ou seja, em 2000, perdeu mais 7 posições, caindo para a 67ª. Na primeira década dos anos 2000, apesar do forte crescimento econômico, o país teve desempenho inferior à média mundial e perdeu mais 11 posições, alcançando o 78º lugar. As informações foram antecipadas pelo jornal Valor Econômico. Em 2014, o Brasil registrou o valor mais alto de PIB per capita, pelo conceito que considera a paridade do poder de compra das moedas locais. E naquele ano de 2014, a renda per capita brasileira foi de 15.800 dólares. Nesta época, estava na 76ª colocação entre 195 países do mundo. Após a recessão de 2014-2016, seguida de 3 anos de baixo crescimento, e uma nova recessão em 2020, o Brasil ficou com a 85ª posição entre os 195 países para os quais há dados com um PIB per capita de 14.916 dólares. Quer dizer, nós ficamos mais pobres de 2014 para 2020, 900 dólares. O valor é inferior ao de países da América Latina, como o Chile, com 23.400 dólares, Argentina, com 20.750 dólares, e México, com 19.100 dólares, mas está à frente da Colômbia, com 14.300 dólares. Está atrás da Rússia, com 27.900 dólares, mas supera a Índia, com 6.500 dólares. As projeções do FMI são que o Brasil supere o patamar de 2014 em valores correntes somente em 2022, mantendo praticamente a mesma posição no ranking. Em 2026, último ano para o qual o fundo fez estimativas, o país deve estar na posição 90, ou seja, continua a cair pelas tabelas. Em termos de comparação, a China registrou o crescimento do PIB per capita de 500% desde 2000, enquanto o Brasil teve uma expansão de 64%, 8 vezes menor. O país asiático ultrapassou o Brasil em 2018. Até 2016, o crescimento esperado é de 26%
para o indicador brasileiro e 57% para o chinês. A paridade do poder de compra nivela as diferenças nos custos de vida dos países para permitir comparações internacionais. Não leva em consideração o poder de compra do dólar, mas leva em consideração o poder de compra e os preços praticados em cada país. Pelo poder de paridade, o Brasil era em 2020 a 8ª maior economia do planeta, com PIB de 3,2 trilhões de dólares. Mesma posição ocupada no ranking um ano antes. Estão à frente China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha, Rússia e Indonésia. Pelas projeções do FMI, a posição brasileira deve continuar a mesma até pelo menos 2026. E é isto que nós utilizamos no canal, tanto nas reportagens, tanto nas atualidades, quanto nas aulas, sempre utilizando este parâmetro. As disparidades geradas pela pandemia e a expectativa de que a recuperação global seja desigual por causa do acesso a vacinas e capacidade de adoção de estímulos estão entre os fatores que deixam o Brasil ainda em maior desvantagem. No ano passado, o PIB brasileiro recuou 4,1%, queda maior que a média mundial, que foi de 3,3%. Em 2021, deve crescer 3,7%, segundo projeção do FMI, muito próxima dos números estimados pelo governo brasileiro. Resultado também pior que o crescimento médio mundial de 6% e dos países latino-americanos de 4,6%. Ou seja, o Brasil, além de par internacional no meio ambiente, par internacional nas relações exteriores, agora é par internacional na questão da economia. Reportagem da Folha mostrou que, em média, cada brasileiro teve renda de R$ 35.072 em todo o ano passado. O valor significa a perda próxima de R$ 1.770 em relação a 2019, já considerada a inflação, e de R$ 2.040 de perda ante o ano de 2010. O país empobreceu 5,5% na década encerrada em 2020. Realmente, pessoal, são dados, além de assustadores, são dados que só depõem contra o Brasil. Há um gráfico que resume toda a reportagem com o seguinte título: Brasil cai no ranking de PIB per capita há 40 anos e tendência não deve mudar. O primeiro dado é de 1980, quando a nossa renda per capita era de 4.800 dólares e nós ocupávamos a posição 50. Em 1990, a nossa renda per capita era de 6.800 dólares. Havíamos caído 10 posições. O Brasil cai 10 pontos ao fim da chamada década perdida. Em 2010, a nossa renda per capita era de 14.400 dólares. Nós ocupávamos a posição 78. O país continua em queda no ranking, apesar do boom de crescimento da era Lula. 2014, a renda per capita era de 15.800 dólares e o país havia escalado 2 posições, ficando na posição 76. Pico da série histórica, que só será alcançado, segundo a projeção do FMI, em 2022. Em 2026, o Brasil deverá ser o 90º país do mundo em renda per capita, com 18.700 dólares. Projeção do Fundo Monetário é que o país siga em queda no ranking. Então, infelizmente, a nossa economia está fazendo água, como eu venho afirmando há um certo tempo. Bem, meus amigos, mas é isto. Nós vamos ficar por aqui com mais uma edição do Jornal do Maza. Eu espero vê-los oportunamente. Grande abraço, tchau!